Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso estudo do Evangelho de Mateus. Então, o texto de hoje, ele narra o sepultamento de Jesus e a subsequente guarda do seu túmulo. E oferece uma reflexão profunda sobre a coragem na fé, a providência soberana de Deus e a ironia da incredulidade humana diante do cumprimento profético. Então, a narrativa de hoje ela se divide em duas cenas bem distintas, mas que estão interligadas, que preparam o palco para o grande milagre, que é o quê? A ressurreição. Então, na primeira parte, ali dos versículos 57 ao 61, nós somos apresentados a José de Arimateia, um homem rico e até então um discípulo discreto de Jesus. Ao cair da tarde, num ato de notável coragem, ele superou o medo, a pressão social para pedir o corpo de Jesus a Pilatos. Então, ser um discípulo, imaginem, de Jesus naquele momento significava muito risco, mas José agiu com convicção. Ele providenciou um sepulcro novo, que havia sido cavado na rocha, né? Um gesto que cumpre a profecia que está lá em Isaías 53, que vocês precisam ler. E envolveu o corpo em um lençol de linho limpo. Sua ação, ela demonstra uma piedade, né? Uma caridade que contrasta fortemente com a covardia dos outros discípulos e com a hostilidade dos líderes religiosos. Duas mulheres fiéis também, Maria Madalena e a outra Maria, observavam o local do sepultamento. Testemunhas oculares que seriam as primeiras a proclamar a ressurreição. Olha só. E a segunda parte desse texto, dos versículos 62 ao 66, revela a persistente incredulidade e o medo dos principais sacerdotes fariseus. Então, mesmo após a morte de Jesus, eles temiam o quê? Que o cumprimento de suas palavras sobre a ressurreição ao terceiro dia. Então, eles temiam que se cumprisse. Nossa, que ironia, né? Então, enquanto os seguidores de Jesus estavam prostrados em luto, os seus adversários, que deveriam ter reconhecido os sinais messiânicos, eles eram os únicos que levavam a sério a possibilidade de ressurreição. Então, eles pediram a Pilatos que selasse o túmulo e colocasse uma guarda romana lá, a fim de impedir que os discípulos roubassem o corpo e criassem, uma história ainda maior e uma confusão ainda maior. Então, esta ação dos líderes religiosos, embora movida pela malícia, e pelo desejo de controle, ela se tornou, mesmo sem saber, parte do plano divino. O selo e a guarda militar, eles serviram como uma prova irrefutável da ressurreição. Ninguém poderia alegar que o corpo foi roubado se um dos soldados romanos estava vigiando a entrada. Assim, a narrativa de Mateus destaca a soberania de Deus. Até mesmo os planos dos inimigos de Cristo contribuíram involuntariamente para autenticar o evento central da fé cristã, a vitória sobre a morte. A pedra selada e a guarda serviram apenas para magnificar o milagre que aconteceria no domingo de manhã, transformando o túmulo vazio em um poderoso símbolo de esperança e de vida nova. Então, esse texto, ele fala sobre fé. Ele fala sobre fé em dias que parecem perdidos. Fala de José, alguém que talvez nunca tenha tido coragem de se posicionar enquanto Jesus estava vivo, mas que agora, na hora mais sombria, ele finalmente se levanta. E às vezes Deus desperta a coragem em nós, justamente quando tudo parece perdido. Ele fala também das mulheres que permaneceram mesmo quando não havia mais resposta, quando não havia milagre, quando não havia expectativa alguma. Elas ficaram porque amavam. E isso também é fé, permanecer quando tudo parece silêncio. E fala dos líderes, tentando impedir que Deus faça o que só Ele pode fazer, selando a pedra, colocando guardas, tentando controlar o impossível. É quase irônico, É quase irônico, muito. Enquanto os discípulos fogem, enquanto a esperança parece morta, enquanto o corpo está num túmulo, Deus está preparando a manhã da ressurreição. Olha, sabe aquele momento da sua vida em que parece que nada está acontecendo? Já se sentiu assim? Sabe esse momento? Quando você ora e o céu fica quieto, onde faz tudo certo, mas parece que nada muda, onde a promessa parece enterrada, atrás de uma grande pedra? É exatamente nesse tipo de momento que esse texto fala. O sábado de silêncio não é o fim. A pedra não é o fim. A espera não é o fim. É no silêncio da sepultura que ele está preparando o maior milagre da história, que é o que nós vamos falar na próxima aula. Então, fiquem com Deus
e nos vemos no maior milagre da história na próxima aula. Até lá!